Quero que você me acompanhe em Cantares de Salomão 8, versículos 8 e 9. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos por essa nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. E se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. Pai amado, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor nos ajude a compartilhar a Tua palavra, que ela seja simples, mas que ela seja profunda e aplicável, e que a nossa vida seja transformada por ela, e pelo Teu Espírito que a escreve em nossos corações. Assim nos dispomos em Tuas mãos para esta obra, e já Te agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém. Um presente para as mães. Essa é uma mensagem para as mães, nesse Dia das Mães. Mas como é assim na nossa vida real, quando você agrada a sua mãe, você abençoa a família toda, né? Quando a sua mãe está feliz, o pai está feliz, os filhos estão felizes, porque ela é praticamente a alma da casa, ela é o coração da casa. E é muito importante a gente presentear as mães com a palavra, acreditando que ao presentear as mães, filhos serão abençoados, marido será abençoado, contexto nosso será abençoado. E eu acredito que a gente abençoa nossas mães através de algumas ações. Em primeiro lugar, reconhecendo que cada filho possui sua própria natureza. Cada filho possui sua própria natureza. Minha mãe sempre disse, continua dizendo, porque ela está viva ainda, que os filhos são como os dedos da mão. São todos dedos, mas eles são totalmente diferentes um do outro. Esse texto bíblico está falando sobre os irmãos mais velhos, que estão pensando na menina que ainda não tem seios, é muito novinha, mas o que faremos por ela até que chegue o casamento dela? Vai depender para que lado que ela vai. Vai depender, se ela for um muro, uma muralha, nós vamos edificar coisas boas sobre ela. Mas é possível que esse filho ou essa filha tenha recebido o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo ensino, o mesmo tudo. Mas de repente ela não é uma muralha, ou ele não é uma muralha, mas sim uma porta. E como porta é vulnerável. Como porta é possível que seja uma pessoa muito fragilizada, dependendo do que ela recebe, dependendo do que vem. Então, o primeiro consolo da mãe, porque a gente atende muita gente e fica pensando, pastor, eu tenho filhos que caminharam bem, mas de repente um se desviou, um se abriu para uma ideia, se abriu para alguma coisa que fez mal para essa pessoa. Ou seja, eu não tive condições, porque percebi que alguns eram muralhas sobre as quais podia se edificar coisas boas, e eu não percebi que aquele outro filho ou outra filha é porta, é vulnerável, e de repente se permitiu entrar coisas que a contaminaram, que a macularam, ou que o macularam, ou que o prejudicaram. E o que eu quero dizer é que essa culpa, muitas vezes, mesmo quando ela é percebida quando é porta, e o pai faz tudo direitinho, ou a mãe faz tudo direitinho, mas os filhos são diferentes. Os filhos são diferentes. Agora, pelo fato deles serem diferentes, ou de terem naturezas diferentes, demanda-se de cada um de nós uma atitude compatível com a realidade de cada um. É o que os irmãos estão dizendo. Olha, se ela for muro, o que nós vamos fazer? Nós vamos edificar uma torre de prata. Nós vamos estimular, nós vamos ensinar, nós vamos investir, nós vamos fazer o que for, porque é um fundamento bom e vai se crescer, e vamos então construir algo que seja significativo e algo de valor. Mas de repente,
O outro é mais vulnerável, é mais frágil. Então o que vamos fazer? Nós não podemos ainda edificar uma torre de prata, mas nós podemos cercar de tábuas de pedra, tábuas de cedro. Nós podemos proteger, nós podemos identificar a vulnerabilidade, podemos identificar a fragilidade. Se não podemos edificar uma torre, nós vamos colocar tábuas de cedro, porque eles são diferentes, e nós precisamos ter a percepção dada por Deus. Deus, como são meus filhos? Eles são teus, mas tu conheces o chamado, tu conheces a fraqueza, tu conheces a fortaleza, tu conheces a vulnerabilidade, tu conheces os pontos fortes. Dá-me a sabedoria, em nome do Senhor Jesus, para que eu possa então edificar uma torre, se for muro, mas construir cercas e construir portas, se forem portas abertas ou vulneráveis, para aquilo que possa lhes fazer mal. Então, em primeiro lugar, para pacificar o coração da mãe. Quantas vezes vemos mães chorosas: pastor, dei tudo, fiz o melhor, mas meu filho foi como uma porta que se abriu para influências, para ideias, se abriu para ideologias, se abriu para influências de amigos, de colegas. Estou triste porque dei a mesma educação, o mesmo carinho, mas talvez tenha desconsiderado a natureza diferente de cada um. Mas o Senhor nos dará graça e nos dará sabedoria. Em segundo lugar, que esse texto nos ensina, é edificar sobre os bons fundamentos. Pensando no menino ou na menina, no filho ou na filha, onde se identificou que é muro, que é uma muralha. Aqui os irmãos estão dizendo: se for um muro, se for uma muralha, nós vamos edificar uma torre de prata. E olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 3, de 11 a 13. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Quantos filhos nós temos aqui? Na verdade, todo mundo é filho, né, gente? Ninguém aqui nasceu de outro planeta, de outra forma. Sua mãe pode até não estar viva, mas todo mundo é filho aqui. Amém? Você quer dar um presente para sua mãe? Lance o fundamento: Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser esse: Jesus Cristo é o Senhor. Quer dar um presente para a mãe? Quer fazê-la feliz? Quer tirar aquele tormento da cabeça dela: não sei onde meu filho está, minha filha está, com quem está, o que está fazendo? Ah, mas ela tem um fundamento. Mas ela é muro, ou ele é muro, tem um fundamento, e se tem um fundamento, pode-se edificar alguma coisa boa em cima disso, mas esse fundamento não pode ser removido, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dar um presente para sua mãe? Faça como o meu irmão, que mesmo depois de ter partido, minha mãe achou o bilhetinho dele dentro da Bíblia. Eu hoje entreguei o meu coração para Jesus, e aquilo pacificou o coração da minha mãe. Não importa como ele tenha partido, o que importa é com quem ele partiu, porque é este o fundamento que não pode ser removido. Mas presta atenção que a Bíblia diz que depois do fundamento há um material utilizado na edificação. Perceba que, havendo um fundamento, há um material, e Paulo está dizendo aos apóstolos, aos pastores, aos profetas: olha, o fundamento é Cristo, mas veja vocês pastores, vejam vocês pais, vejam vocês apóstolos, como vocês estão edificando sobre o fundamento. Veja se o material é pedra preciosa, é ouro ou é prata. Ou verifique se porventura não é madeira, feno e palha. E alguém vai perguntar: como saber qual é o material? Paulo está dizendo: o dia vai demonstrar.
Se o material empregado sobre o edifício, sobre o fundamento, foi um material bom, pedra preciosa, ouro ou prata, ou se foi um material podre, ou se foi uma madeira, feno ou palha, o dia vai revelar, porque o dia vai trazer o fogo da prova, que vai fazer, olha, qual é o material sobre a vida dos meus filhos? Na hora, não somente do dia escatológico, do último dia, mas o dia da tentação, o dia das provas, o dia das dificuldades, é que nós vamos perceber se nossos filhos receberam pedra preciosa, ouro ou prata, ou se foi madeira, feno ou palha. E para que você possa mais ou menos vislumbrar sobre o que Paulo está dizendo, um exemplo simples. Algum tempo atrás, vocês sabem que a gente sempre estimula pais, tragam seus filhos para o Kids, tragam seus filhos para os teens, tragam seus filhos para o Wave. E tinha uma mocinha que já não estava mais vindo, e a gente começou então a investigar, por que será que ela não está vindo? E ela falou, olha líderes, olha pastores, eu quero vir, eu peço para o meu pai me trazer, mas ele não me traz. Mas não é um pai descrente, era um pai da igreja. Era alguém da igreja. E ela dizia, eu peço, eu amo a reunião dos jovens, e eu peço que meu pai me traga, mas ele não trazia. Ele tinha um futebol, ele tinha um churrasco, ele tinha os amigos, ele tinha os afazeres. Consequência, nem a filha está na igreja, nem os pais. Ontem eu ouvi uma frase que diz o seguinte, se ir para a igreja, para os pais, é opcional, para os filhos vai se tornar desnecessário. Se é opcional para os pais ir à igreja, pode ter certeza que para os filhos será desnecessário. Se o pai senta, o filho deita. E o que a gente precisa, então, nesse momento, é perceber que tipo de material que a gente está empregando. Que tipo de material esse pai fez contra a sua filha? Certamente foi madeira, feno ou palha. Ou seja, na hora em que chegou o fogo da prova das amizades, o fogo da prova das tentações, o fogo da prova das portas abertas aqui, ali, percebeu-se que o que havia dentro daquela moça era fraco, era frágil. Não havia firmeza, não havia consistência. O dia vai revelar. Mas não estou chamando atenção apenas para o dia escatológico. É o dia da nossa prova, é o dia das nossas dificuldades. E o que nós encontramos aqui sobre estes irmãos é, se tem um fundamento, vamos aproveitar a oportunidade, vamos empregar um material bom, vamos colocar aqui pedra preciosa, vamos colocar aqui ouro, vamos colocar prata, vamos colocar boa vontade, vamos colocar oração, vamos colocar ensino, vamos colocar valores, vamos colocar princípios, vamos levantar uma torre de prata. Porque já tem um fundamento. Então a palavra de hoje é, meu querido, se você já tem um fundamento, quer dar um presente para tua mãe, não enche a tua cabeça de droga, não enche a tua cabeça com pornografia, quer dar um presente para a mãe? Sim, mãe, eu já tenho Jesus no meu coração, então a partir de hoje eu tomo a decisão de que o material a ser empregado na minha vida será pedra preciosa, ouro e prata, e vou abrir mão de todas as futilidades, eu vou abrir mão de todas as incoerências, incongruências, eu vou abrir mão de tudo aquilo que possa ser lixo na minha vida, que não resistirá ao dia da prova, que não resistirá ao fogo da provação ou ao fogo das tentações deste mundo tenebroso. E que nós, como pais, possamos receber como presente amanhã, puxa vida, investir nos meus filhos,
Não me dei descanso de dar algum modelo que pudesse desviá-lo. Um trabalho dia a dia, no amor, na serenidade, no companheirismo. Para quê? Para um dia ser galardoado, ser presenteado, porque tudo que o homem semear é isso que ele vai colher. Alegria da Adriana, viúva, mas ver os filhos abençoados aqui tocando, cantando, ministrando, que coisa linda. Amém? Oi Marcelo, Thalita, vocês estão bem? Amém, gente? Então, edifique sobre o fundamento, mas veja como é que você está edificando. Veja veja como você está edificando, que material você está empregando. Então, entenda que há um material bom e há um material que não subsistirá no dia da prova. Em segundo lugar, edifique sobre os bons fundamentos. E em terceiro lugar, creia no bom fruto dessa edificação. Olha, se ele ou ela for um muro, for uma muralha, vamos edificar uma torre de prata. Quem edifica com bom material, ele vai ter um bom retorno. E qual é o retorno que a gente espera? É que esse filho ou essa filha, na hora em que ele estiver debaixo de uma prova, e para esse caso, vamos pensar em José. José foi alguém diferente dos irmãos. Ele foi um muro sobre o qual se edificou com material bom, pedra preciosa, ouro e prata. José, os irmãos não, os irmãos eram uma porta, vulnerável a todo tipo de influência. Mas José não, edificou-se uma torre de prata. E então quando ele saiu do olhar do pai e da mãe, e que ele foi parar na prisão, ele foi o melhor prisioneiro, mais justo, foi prisioneiro injustamente, foi o melhor homem, melhor valor, melhor princípio. Quando foi parar na casa de Potifar, melhor homem, melhor valor, melhor princípio. E quando a mulher de Potifar pôs os olhos nele, a torre de prata se manifestou dentro dele. A torre de prata falou mais alto. E a mulher de Potifar pôs os olhos nele dizendo: deita-te comigo, deita-te comigo. E ele disse: como eu pecarei contra Deus e contra o meu Senhor? Jamais. Torre de prata tinha um fundamento. E então, queridos, quando nossos filhos estão longe do nosso olhar, aquela frase, lá é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. E quantas vezes o filho chora e a mãe não vê? Mas se há um fundamento, e se o material empregado foi ouro, pedra preciosa e prata, você precisa crer: Senhor, eu sei que o Senhor levará meu filho ou minha filha a lugares onde eu não posso intervir. Mas eu peço que no nome do Senhor, os valores inseridos, introjetados, possam ser como uma torre de prata. E ele saiba, no momento da prova, saber escolher nesse pente fino da vida, nesse limiar tão tênue entre o bem e o mal muitas vezes, mas que ele saiba se inclinar para as coisas que gerarão vida e possam se apartar dos caminhos de engano. E que essa torre de prata não seja uma decepção, porque quem investe com prata vai colher bons frutos, vai colher bons testemunhos, em nome do Senhor Jesus. Veja como você está edificando. E creia no bom fruto dessa edificação. Mas em quarto lugar, pensando então, se ela for um muro, vamos edificar assim. E tem que ser material bom. Mas se ela ou ele for uma porta, mais sensível, ou mais vulnerável, ou mais suscetível a fraquezas, a influências, então nós precisamos colocar tábuas de cedro. E é nesse momento que a gente aconselha a que se identifique as portas de entrada para o mal. Que você possa perceber quais são as áreas na vida dos seus filhos ou na sua vida em que aquilo pode ser, se não vigiado, pode ser uma porta de influência.
Eu preciso explicar algumas coisas, porque alguns acham que a gente tem posturas religiosas. Por exemplo, eu não tomo vinho e não tomo bebida alcoólica. E procuro não ser indelicado quando me oferecem, porque não teria nada de mal chegar na casa de alguém, pastor, se eu tomo um vinho, não teria problema nenhum tomar um vinho com alguém. Mas eu identifiquei que na minha vida, pelo meu histórico de família, aquilo seria uma porta vulnerável. Porque, queridos, a questão às vezes não é o vinho, não é a pornografia. Claro que tudo isso é o mal, mas mais mal do que isso são as concessões que a gente faz. Que do pouquinho, você passa para um outro nível. Ah, hoje é dia de festa. Ah, hoje é formatura. E como eu percebi que dentro de mim havia uma possibilidade de concessões que se abrem. E às vezes você pode ser uma concessão para o vinho, para a bebida alcoólica, para sexo, para jogos. Você pode ter uma susceptibilidade acerca de algumas coisas, e de repente não é necessariamente pontualmente o vinho, ou isso, ou aquilo, mas aquilo que dentro da gente, a gente vai se permitindo, e a gente vai abrindo concessões. E não percebe que estas áreas vão lhe deixando, de repente, vulneráveis. E é fácil a gente racionalizar, é fácil a gente justificar. Não, hoje é dia isso, hoje é dia aquilo outro. E eu falei, peraí, eu sei qual foi o caminho que meu pai tomou. Eu sei qual foi o caminho que meu outro irmão tomou. Eu sei qual foi o caminho que meu outro irmão tomou. Eu sei os destinos deles, eu os visitei no hospital, eu os visitei aquilo. E eu não sou melhor que meu pai, e eu não sou melhor que meus irmãos. Então identifiquei, como você precisa identificar em alguma área. Tem gente que tem uma propensão, por exemplo, a gastos. E quando menos percebe, a família está atolada em dívidas. E não consegue mais voltar, e o problema então não é pontualmente a dívida em si, mas as concessões, as portas abertas que a gente vai se permitindo ter na nossa vida. E é um pouquinho aqui, e é um pouquinho ali, e é um pouquinho ali. E a gente vai permitindo, e a gente vai se permitindo. E é claro que há momentos que a gente pode se permitir uma coisa ou outra. Mas tome cuidado, querido, porque se a menina tem uma tendência, ou o menino, ou o homem, ou a mulher, tem uma tendência a ser um buraco negro, que engole tudo. Ou uma porta vulnerável à influência. Então, comece a perceber as áreas de vulnerabilidade, e vai colocando tábua de cedro. E vai procurando ter posturas, olha, eu vou cercar aqui, porque eu sei que ali eu tenho uma fragilidade. De repente você precisa passar longe de alguns lugares, como eu passei longe da bebida, a ponto de não saber que gosto tem tal coisa. Longe. E na medida em que você está se libertando de algumas questões na sua vida, não hesite em ser radical. Tem uma geração que diz, você é muito radical. Sim, radical tem a ver com raiz. É radical. Em algumas coisas nós precisamos ser radicais, no sentido de você ter origem, de você ter fundamento, de você ter raiz. Porque é isso que vai lhe ajudar a ter uma postura firme, e é isso que vai lhe ajudar a trazer seus filhos consigo. Não a religião, porque a religião mata, mas o evangelho libertador, de amor e de graça, eles vão querer andar com você, eles quererão estar com você. E se porventura um ou outro não quiser, entenda que cada um tem a sua natureza. Quantos estão entendendo? Então, meus amados, em quarto lugar, identifique as portas de entrada para o mal. Porque veja só o texto de Provérbios 25, versículo 28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Como uma cidade derrubada.
A visão do sábio é uma cidade que foi invadida. O inimigo entrou, prejudicou as famílias, saqueou os bens. E por que fez isso? Porque esta cidade sem muros, ela é comparada a alguém que não tem domínio de si mesmo. Que diante das paixões desta vida, não tem a capacidade de dizer, não, eu não quero isso. Eu não vou entrar por esse caminho. Eu não vou comer isso, eu não vou beber isso. Eu não vou enxergar isso, eu não vou ver isso. Eu não vou tomar na minha mão isso. Mas ele não percebeu que, como alguém que não tinha domínio, ele é comparado a uma cidade que pode ser invadida pelo norte, pelo sul, pelo leste ou pelo oeste. De onde vier, vai encontrar aquela cidade vulnerável, porque não tem muros. Porque não tem muros. Então identifique onde você precisa colocar tábuas de cedro na sua vida ou na vida dos seus filhos. Identifique. E em quinto lugar, proteja estas áreas vulneráveis. Proteja estas áreas vulneráveis. Talvez para o muro a palavra-chave seja: se é muro, vou edificar. Se é porta, vou proteger. Guarde bem essas duas palavras. Se é muro, vou edificar. Incentivo, coragem, investimento. Mas se é porta, eu vou proteger. E eu também posso proteger com incentivo, com investimento. Mas a tônica é diferente. Eu vou proteger para que não seja invadido ou invadida. Proteção. Veja o que Pedro nos fala no capítulo 5, versículos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Gente, isso aqui é muito sério. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o inimigo dos filhos de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E é por isso que o ponto 5 vai dizer: proteja as áreas vulneráveis. Porque o inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições são compartilhadas por todos os irmãos em todas as partes. Então, que a cada dia você possa colocar tábuas de cedro, onde identificar vulnerabilidade. Saindo um pouco dessa passagem, já indo para a parte final da nossa pregação. Em sexto lugar, você quer dar um presente para sua mãe, e você quer dar um presente para os seus filhos, ore pelas áreas de opressão. Ore pelas áreas de opressão. Eu vou ler um texto de Tiago, capítulo 5, de 13 a 20. Preste bastante atenção. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados.
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. A parte central desse texto bíblico fala sobre Elias. Presta atenção no que eu vou dizer. Todo o contexto aqui está falando de oração e de perdão de pecados, e de perdão para a culpa. Mas a parte central, Tiago evoca o exemplo de Elias lá no Antigo Testamento. Ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, ele orou para que chovesse. Durante esses 3 anos e meio, havia um encantamento sobre os filhos de Israel. O encantamento de Baal, o encantamento dos deuses falsos. Por 3 anos e meio, a nação de Israel estava entenebrecida no entendimento. E não é diferente na vida da nossa família. Não é diferente na vida de alguns dos nossos filhos, que estão sob um encantamento. Tiveram a mesma educação, mesmo ensino, mesma pregação. Batizaram-se nas águas, mas talvez um ou outro hoje esteja entorpecido por um véu que não consegue enxergar. E o que Elias fez? 3 anos e meio de oração pela nação. 3 anos e meio. Orou para que parasse de chover. E depois de 3 anos e meio, orou para que chovesse de novo. E quando ele orou para que chovesse de novo, esse povo, sob encantamento de há muitos anos, no final da resposta de oração de Elias, estava todo o povo chorando e clamando ao pé do Monte Carmelo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus por isso. Mas quando isso acontece, queridos, são anos, muitas vezes. Como minha sogra, filhos dela estão aqui e sempre falo dela, minha sogra Terezinha, que está na glória. E meu cunhado compartilhou uma vez que um demônio falou para um deles: você eu não conheço não, mas a sua mãe eu conheço. Não sabia ler e escrever, mas era uma mulher de oração, que orou por todos os filhos, que orou por toda a sua casa. E pela oração, tirou filhos de um caminho tenebroso, de um caminho de escuridão, de véu sobre os olhos e de véu sobre o coração, a ponto de um demônio poder dizer: você eu não conheço não, mas a tua mãe eu conheço. É isso que nós estamos vendo aqui em Elias. Ore sobre as áreas de opressão e não permita que o diabo triunfe. Não permita. Seja como Elias. Senhor, se tiver que parar de chover para que meu filho acorde, que pare de chover. Se tiver que ficar desempregado para que meu filho veja, que fique desempregado. Se tiver que parar de chover e não brotar mais, para que o povo acorde: olha, vocês se afastaram de Deus. Que seja. Mas, ó Deus, salva meus filhos, salva minhas filhas, salva minha família. Então ore pelas áreas de opressão. Ore por você mesmo, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido. Filhos, orem pelos seus pais. Ovelhas, orem pelos seus pastores. Orem pelos seus pastores.
Às vezes nós estamos aqui pregando e é uma dor aqui, é uma dor embaixo, é uma dor em cima. A gente não sabe de onde vem, mas é luta que vem de todo lado. É de todo lado que você não imagina. É de todo lado, é na área física, é na área emocional, é na área espiritual. É um embate que vem de todo lado. Então ore pelas áreas de opressão. Ore pelos embates. Ore pelos momentos difíceis dos seus pais, dos seus filhos, dos seus cônjuges. E não espere resposta imediata. Veja a longo prazo, é a torre de prata que não é construída de uma hora para outra. Em nome de Jesus. Mas em último lugar, encha-se do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Chamando a atenção para este último gomo do Espírito. O fruto do Espírito é um só. Não estamos falando de frutos do Espírito. É um fruto só. É amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Acho que inverti alguma coisa. Mas o último nome é domínio próprio. Um homem ou uma mulher que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Pode ser invadida pelo alcoolismo, pela pornografia, pelo adultério, pela mentira, pelo engano, pela falsidade, porque não tem domínio próprio. Mas eu conheço alguém que nos dá, que traz esse fruto do domínio próprio, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus na nossa vida. O Espírito Santo é Deus na nossa vida, e é Ele quem vai nos ajudar a colocar essas tábuas de cedro. Sim, Wilson, põe essa tábua de cedro aí. Você não é super-homem, você não pode tudo, então põe essa tabuinha aí bonitinha, porque você é vulnerável nessa área, e em outras que você acha que é forte, em que você acha que é muro, e não é aos meus olhos. Então põe tábuas de cedro, e eu lhe darei domínio próprio, para que a cada dia você possa se reerguer, ou se levantar, ou se fortalecer, a fim de que uma missão possa ser cumprida até o fim. Até o fim. Em nome de Jesus. Muro ou porta? E na nossa própria vida, as duas realidades podem estar presentes. Muro ou porta. Mas o Senhor nos dará graça de lidar com todas estas realidades com a ajuda do Espírito Santo.